com o crescimento dos provedores de recursos em nuvem, mais serviços passaram a ser oferecidos para as empresas. Um desses serviços é o fornecimento de aplicativos pela internet, por demanda e normalmente por assinatura. Esse serviço é conhecido como letra A, IaaS, letra B, PaaS, letra C, SaaS e a letra D, BDaaS. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta, então? Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma explicação bem completa sobre esse assunto e depois eu volto na questão. Quando a gente fala sobre computação em nuvem, ou cloud computing, como a gente diz, né? O que é a ideia da computação em nuvem? É a ideia de que os programas e os recursos ficam disponíveis em servidores da internet. Até aí, tranquilo, é a ideia básica do que é computação em nuvem, né? Com esse conceito, o usuário pode acessar todos os seus programas, seus recursos, remotamente nesse servidor, usando aí qualquer computador conectado à internet. Então aí é a parte conceitual da computação em nuvem, do cloud computing, certo? E como eu já mostrei aqui em aula, existem vários exemplos de sistemas de computação em nuvem para o usuário, como o caso do Google Drive, do Google Cloud, do OneDrive, do Dropbox, do Local Web Cloud Server, do iCloud. Então nós temos muitos sistemas de nuvem no mercado. Mas é muito importante que a gente saiba entender a diferença entre os tipos de serviços de computação em nuvem. E eu trago 3 serviços muito importantes aqui. IaaS, que é a infraestrutura como serviço, PaaS, que é a plataforma como serviço, e SaaS, que é o software como serviço. E o que temos aqui de diferente entre cada um deles? Quando a gente pensa em ofertar serviços de nuvem, e esse serviço é do tipo IaaS, a infraestrutura como serviço, o que entra nesse caso? Entra aqui, pessoal, os próprios servidores, entra a própria construção do data center, onde estarão esses servidores, entra toda a parte de cabeamento, a parte de refrigeração. Tudo isso, pessoal, é a ideia de IaaS, a infraestrutura ofertada como serviço de nuvem, certo? Por isso, IaaS. Agora, dentro desse aspecto do IaaS, da infraestrutura, ele vai ajudar as empresas terceirizadas a evitarem vários tipos de gastos e a própria complexidade em ter que comprar, por exemplo, os seus próprios servidores. Então, em vez da empresa comprar os seus próprios servidores físicos, em vez da empresa construir o seu próprio data center, ela aluga isto. Ela aluga. Por que ela está alugando isso? Porque ela está alugando um serviço de infraestrutura, justamente para que ela não precise comprar os seus próprios servidores, que ela não precise construir o seu data center. Por isso que as empresas terceirizam na forma de serviços chamados de IaaS, de infraestrutura como serviço. Agora, depois do IaaS, nós temos também a ideia do PaaS. O que é a ideia do PaaS? É a plataforma ofertada como serviço de nuvem. Quando nós temos a ideia do PaaS, aqui entra as licenças dos sistemas operacionais que serão utilizados, as ferramentas de desenvolvimento de software, os sistemas gerenciadores de bancos de dados. Então, nesse caso, o PaaS, a plataforma, quando é adquirida por serviço, permite evitar gastos com a questão das licenças de software, principalmente as licenças dos sistemas operacionais, dos aplicativos subjacentes, como o caso das ferramentas de desenvolvimento de software e também de outros recursos, como os próprios sistemas gerenciadores de bancos de dados. Isso é a ideia do PaaS. E aí, finalmente, aqui, pessoal, chegamos à ideia do SaaS. O SaaS tem esse nome porque vem de software como serviço. É quando utilizamos os programas e os aplicativos de uso cotidiano do usuário através de servidores da internet. Por exemplo, se eu for usar uma planilha de cálculo como o Excel na nuvem, isso é SaaS, porque é o software aplicativo para o usuário final ofertado como serviço de nuvem. Se eu for usar um editor de textos na nuvem, isso é SaaS, porque é um software aplicativo para o usuário final utilizado como serviço de nuvem, né? Então é muito importante que a gente entenda
que o SaaS envolve esses programas aplicativos para utilização do usuário final, ofertado como serviço de nuvem. Então vai permitir, claro, que o usuário possa se conectar e usar esses aplicativos baseados na nuvem, usando aí a própria internet. Vai desde serviços de e-mail, calendário, aplicativos de planilha, como eu disse, de edição de texto, entre vários e vários outros aplicativos que podem ser usados aí na nuvem mediante a oferta de serviço SaaS. Agora, além desses aqui, pessoal, que eu mostrei, eu quero fazer um outro destaque também. Quer ver? Ó? A gente já falou de IaaS, que é a infraestrutura como serviço de nuvem. Já falamos que envolve aí, como eu disse, data center, servidores. Já falamos de PaaS, que é justamente a plataforma como serviço que envolve, então, licenças, sistemas operacionais, ferramentas de desenvolvimento de software, gerenciadores de bancos de dados. E já falamos de SaaS, que é o software como serviço, que são os aplicativos hospedados para o usuário final. Mas eu quero trazer para vocês também aqui outros dois termos vinculados a esse estudo que estão começando a aparecer agora de forma mais frequente nas provas de concurso, que é o termo DaaS e BDaaS, que também são os serviços de computação na nuvem. Vamos entender esses termos. DaaS é Data as a Service, quer dizer, são dados como serviço de nuvem. Quando uma determinada empresa oferta para uma outra empresa o serviço de nuvem voltado ao tratamento de dados, especificamente voltado ao tratamento de dados, isso é chamado de DaaS, Data as a Service, quer dizer, dado como serviço de nuvem. E a partir do DaaS surgiu um outro termo que nós chamamos de BDaaS, que é Big Data as a Service, que é Big Data como serviço de nuvem. Professor, o que é Big Data? A ideia de Big Data se relaciona à ideia de dados gerados em grande volume, em alta velocidade, com muita variedade, quer dizer, uma multiplicidade de fontes, também com veracidade, que sejam dados verdadeiros para tratamento, e também com um certo valor para a empresa. Isso é Big Data. Nesse espectro de Big Data, tem algumas empresas que estão ofertando serviços de Big Data em nuvem. E quando uma empresa oferta para outra empresa serviços de Big Data em nuvem, isso é chamado de BDaaS, que é Big Data como serviço de nuvem. Inclusive, a gente pode dizer hoje em dia que dentro da oferta de BDaaS, que é justamente Big Data ofertado como serviço de nuvem, existem todos os outros. Porque quando uma empresa resolve ofertar BDaaS, ela vai acabar ofertando a infraestrutura como serviço, que é IaaS, vai acabar ofertando a plataforma como serviço, que é PaaS, vai acabar ofertando o software como serviço, que é SaaS, e também vai acabar ofertando o DaaS, que é Data as a Service, que é os dados como serviço. Então, sem dúvida nenhuma, aqui BDaaS envolve todos os outros, né? Pois bem, pessoal, voltando lá na questão, o que a nossa questão pedia? Dizia assim, com o crescimento dos provedores de recursos de nuvem, mais serviços passaram a ser oferecidos para as empresas. Até aí tudo bem, não dá para dar resposta até aqui. Aí a questão vem e diz, um desses serviços é o fornecimento de aplicativos pela internet. Vou repetir, aplicativos pela internet por demanda e normalmente por assinatura. Quando ele diz que está ofertando aplicativos pela internet, pessoal, isso é SaaS, isso é software como serviço. Vou repetir a ideia. Quando é aplicativos ofertados como serviço de nuvem lá para o usuário final, como aplicativos de planilha de cálculo, de editores de textos, aplicativos de e-mail, de editores de apresentação, ofertados como serviço de nuvem, isso é SaaS, como está ali na letra C de Canadá, que de fato então é o gabarito e a resposta desta questão, né?